não temos coragem de assumir por causa do preconceito, que começa até pela minha mãe. E também porque não temos certeza do que sentimos. Veja bem, minha gente, o que é Primeiro que a gente precisa dizer, né, voltar a dizer isso. Não podemos olhar para os erros do presente, para o contexto da atualidade, sem a gente, de alguma maneira, investigar o que aconteceu com a gente. Essa é uma distinção que nós precisamos fazer. Homoafetividade é quando você descobre que você tem um sentimento por uma pessoa do mesmo sexo, um sentimento que te aproxima muito, de identificação. É um sentimento muito comum entre amigos, né? Que de repente vão ficando tão amigos, que tem muito mais vínculo, muito mais que se eles fossem irmãos. A homoafetividade não inclui a sexualidade, mas é uma porta de entrada para o sexo, porque a homoafetividade, ela pode abrir as portas da homossexualidade. E esse é um problema de carência, não é? Que eu já acompanhei muitos casos assim. Às vezes o rapaz não era homossexual, mas por causa da desestrutura familiar que ele tinha, às vezes dificuldades com a mãe muito autoritárias, corre o risco de gerar essas fragilidades afetivas, que os meninos depois acabam corrigindo entre eles. Então, de repente, um menino que não tem voz nem vez dentro de casa, porque a mãe determina demais, ela sufoca afetivamente, ela pode gerar ali uma doença afetiva, digamos assim, um mal-estar afetivo naquele menino, que depois ele vai corrigir nos grupos de amigos. Essa proximidade, que é muito comum, é muito natural na vida, você estabelecer relacionamentos homoafetivos. Você, com uma pessoa do mesmo sexo, você tem aquela identificação muito profunda. Mas não é sexo. Não tem sexo por quê? A sua preferência sexual é outra. Mas pode haver situações em que esta homoafetividade evolua para carinhos. É assim? Começa a ter intimidades, começa a deitar na mesma cama, e de repente você começa a perceber que você vai se estimulando e você vai abrindo a sua cabeça e depois o sexo homossexual acontece. Porque a homoafetividade não foi trabalhada da melhor maneira. Isso acontece muito, isso é muito comum. Você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo. Quando você identifica que você tem este vínculo afetivo com uma outra pessoa do mesmo sexo, o que você precisa é ficar alerta para que isso não encaminhe para uma homossexualidade que pode ser muito prejudicial, inclusive para a amizade das pessoas. Todo mundo tem relacionamentos maravilhosos de amizades, que duram anos e anos, que você ama profundamente aquela pessoa, que você é capaz de dar a vida por ela, no entanto, sem você desejá-la sexualmente. Não é verdade? Quantos amigos que a gente conhece, homens que são tão amigos que poderiam morar juntos a vida inteira, que seriam capazes de dividir o mesmo espaço, os mesmos sonhos, mas não o sexo. Agora, se há um desequilíbrio na maneira como encaminham essa amizade, é possível que isso possa evoluir para uma espécie de homossexualidade. A homoafetividade, ela é muito comum na adolescência, ela é muito comum nos grupos que são iguais, né? Você já observou que os adolescentes ficam sempre nos mesmos sexos, né? Os meninos, grupos de meninos, as meninas com grupos de meninas, e depois esses grupos começam a se misturar. Mas ali as amizades que foram feitas podem ficar para a vida inteira. Porque são pessoas que se amam de verdade. Então, volto a dizer, homoafetividade é uma coisa, homossexualidade é outra. Existem pessoas que já trazem as tendências homossexuais desde criança, desde muito pequenininha, e que depois vão evoluindo, não têm condições de trabalhar essa sexualidade, ou porque não se aceitam, ou porque tem uma dificuldade muito grande de contar para alguém, e acaba criando
uma situação de muito sofrimento. E é por isso que eu volto a dizer, sempre gosto de tratar com muito respeito todo e qualquer sofrimento humano. Outro dia um menino no Twitter me perguntou, padre, eu acho que ele era homossexual, né? Ele dizia, o que o senhor tem a dizer a respeito da homofobia que tem sido tão presente na sociedade hoje? E eu disse para ele, meu filho, independente de qual seja a sua opção de vida sexual, eu, como legítimo representante de Jesus aqui, por mais que eu não concorde com o seu jeito de viver e de agir, eu preciso defender a sua dignidade. Aquilo que nós estamos vendo acontecer hoje, essa intolerância das pessoas, essa violência horrorosa, como aconteceu essa semana em Campina Grande, daquele rapaz que foi esfaqueado numa rua, ou até mesmo daquelas histórias que nós vimos, porque os homossexuais estavam passando pela calçada, um grupo de rapazes veio e agrediu covardemente. A gente não pode admitir isso. Nós não temos possibilidade de continuar admitindo que os preconceitos gerem esses comportamentos. Uma coisa é você não concordar em nada com a maneira que o outro escolheu de viver. Eu tenho o direito de pensar assim, você também tem o direito. Postura de respeito. Isso eu aprendi muito com o Padre Zezinho, sabe? O Padre Zezinho é um grande pregador da igreja, todos nós o conhecemos. E desde quando eu comecei a ler os textos do Padre Zezinho, eu identificava nele um profundo respeito pela humanidade. Isso é muito nobre. A gente ser capaz, não volto a dizer, homoafetividade é uma coisa, homossexualidade é outra. Que seriam capazes de dividir o mesmo espaço, os mesmos sonhos, mas não o sexo. Essa proximidade, que é muito comum, é muito natural na vida, você estabelecer relacionamentos homoafetivos. Você, com uma pessoa do mesmo sexo, você tem aquela identificação muito profunda. Mas não é sexo. Não tem sexo por quê? A sua preferência sexual é outra. Quando você identifica que você tem este vínculo afetivo com uma outra pessoa do mesmo sexo, o que você precisa é ficar alerta para que isso não encaminhe para uma homossexualidade que pode ser muito prejudicial, inclusive para a amizade das pessoas.